Então, pessoal, nós estamos aí para essa primeira aula aí à distância, né? Nós tivemos uma discussão, uma conversa na escola diante dessa situação, dessa paralisação, né? Por conta da prevenção, para a gente evitar aí um possível surto de coronavírus, né? No país, na cidade, enfim. E a gente pensou o que a gente poderia fazer para que a gente não parasse, né, as nossas atividades e continuasse, mesmo que a distância nesse momento, mas que a gente continuasse a manter o nosso ritmo de estudo, né? Até para que vocês não percam essa pegada, né, que a gente já começou, né, ainda que recente, e esse ano é um ano importante na vida escolar de vocês, né? Além de estarem concluindo o ensino médio, tem o Enem batendo a porta, né? Então, assim, nós estamos empenhados como escola para fazer de tudo para que a gente consiga passar bem por essa fase aí, e que seja uma fase breve, né? E aí, lógico que a gente vai contar muito, né, com o compromisso de vocês, né, o interesse, a dedicação, né, até porque está todo mundo em casa, né, ninguém vai ficar em bater perna em rua, vai todo mundo estudar, e é isso aí que a gente espera e que vocês vão fazer, não é verdade? Então, gente, para esse primeiro momento, eu pensei em a gente fazer assim, eu pensei em trazer algumas revisões, rever algumas coisas que a gente já vem comentando desde a nossa primeiro dia de aula, né? Alguns de vocês, infelizmente, faltaram, né? Desde que a gente começou a trabalhar e perderam uma coisa ou outra que eu falei. E então eu pensei assim, nessa primeira aula hoje, nesse primeiro comentário aqui, discussão, enfim, eu pensei em trazer alguns tópicos de analítica que a gente já falou em sala, né? Mas eu vou retomar algumas coisas, né, disso que eu já falei e tal. E aí eu vou disponibilizar também uma lista de exercícios que vocês vão fazer, tá? E vão me entregar. Como vocês vão me entregar isso, né? Eu já vou estar explicando tudo isso via Clesap, assim. Vocês vão fazer no caderno, bonitinho, vão tirar foto lá, celular, e vão mandar via Clesap para mim, tá? Isso vai ser uma forma de quê? De controlar o que vocês estão fazendo, e tudo vai ser avaliado, gente. Assim como a gente estava fazendo aquela dinâmica, né, da lista de exercícios, das atividades em sala, que vocês faziam e tal, eu levava para casa, corrigia, dava visto e tal, a gente vai continuar com aquela dinâmica, né, de avaliação, mas aí isso vai ser via Clesap, tá bom? Então, beleza. Eu queria começar a gente lembrar, acho que foi o primeiro conceito que eu falei na primeira aula, que é a distância de 2 pontos, ok? Que é aquela fórmula da distância e tal. Então, aí para trazer isso, vamos pegar aqui um ponto A, vou chamar de menos 1 e 2, tá? E vou pegar aqui um ponto B, vou chamar, sei lá, 0 e menos 2. Pode ser esses valores, ok? Então, quando eu pedir lá, essa questão pedir assim, qual que é a distância do ponto A até o ponto B? Né? Então, como é que a gente desenvolve isso? Vamos lembrar isso. Então, a distância entre 2 pontos, eu vou colocar a fórmula, depois a gente troca os valores, ok? Então, é a raiz quadrada, né, do x de B menos o x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. Eu não vou fazer aqui, né, até porque o quadro não vai caber, né? Mas vocês lembram que eu mostrei que isso é Pitágoras, isso é a demonstração dessa fórmula, é a aplicação de teorema de Pitágoras. Então, já estou vindo direto na fórmula, ok? Então, a gente tem lá, então, a distância de A até B. Então, vamos pegar os valores, né? Então, quem que é o x de B? Então, menos 2. Então, menos 2, menos x de A. Então, lembrando que o x de A está negativo aqui, está menos 1, né? Então, menos 1, mais 1 ao quadrado, mais. Aí eu tenho lá o y de B. Né? Quem que é o y de B? Menos 2. Menos o y de A. Menos 2 elevado ao quadrado. Desenvolvendo isso, então tem que a distância de A até B então tem lá menos 1, ok? Ao quadrado mais 1. Aqui eu tenho menos 4 ao quadrado, 16. Então, a distância é raiz de 17.
Aí eu não sei se isso é metro, se isso é centímetro, milímetro, não sei o que é, quilômetro, né? Então a gente põe lá a unidade de comprimento, UC, né? Não sei qual que é a unidade usada. Mas enfim, né? Então quando pedir distância entre dois pontos, eu só trabalho com essa fórmula, né? Lembrando, né, o x de um ponto menos x do outro, né, o y do ponto menos y do outro ao quadrado. Cuidado com esses detalhes dos sinais, né? Igual aqui, menos x de a, né? Então trocou o sinal do x de a para positivo. Ok, beleza. Eu vou pegar esses mesmos pontos A e B, fica em pé, meu filho, tá? Não. Para a gente lembrar o que é ponto médio, né? Você perguntar assim, descubra, eu dou os pontos A e B, descubra o ponto médio de A e B, né? Eu quero chamar o ponto M do ponto médio de A e B. Então, o que é esse ponto médio, né? Assim, como já diz o nome, né? É o ponto, se eu tenho lá uma reta, aí vamos supor que está aqui, A e B. Então, eu quero o ponto que está exatamente na metade do caminho. Tá bom. Então, vamos supor que está aqui. Então, ponto M, ponto médio, né? Quer dizer, essa distância de A até M é igual à distância de M até B. Tranquilaço. Aí, para a gente encontrar as coordenadas desse ponto médio, porque se isso aqui é um ponto, ele tem que ter coordenada x e coordenada y. Então, a gente faz o quê? A gente faz a média. Então, x do ponto médio é o x de A mais o x de B sobre 2. Então, y do ponto médio, y de A mais y de B sobre 2. É só fazer conta, né? Tranquilaço. Então, x do ponto M, x do ponto M. Então, tem lá, x do ponto A, menos 1. X do ponto B, 0. Vamos somando menos 1, dividido por 2. Pode deixar em fração, pode deixar em decimal, tanto faz, tá? Y do ponto M, Y do ponto médio, Y do ponto A, 2, Y do ponto B, menos 2. Então, a gente somar isso vai dar 0. 2 com menos 2, 0. 0 dividido por 2, 0. Então, beleza, encontrei a coordenada do ponto médio. Então, a coordenada do ponto médio é x de m menos meio, y de m, 0. Às vezes, galera, tem questão que traz a ideia do ponto médio para, tipo assim, a pergunta qual que é a reta que passa lá pelo ponto A e pelo ponto médio, né, do segmento AB e tal. Então, tem questões que podem aparecer isso. Então, se falar de ponto médio, já sabe, vai fazer a média. Ok? Tranquilo, né? Eu vou aproveitar essa mesma ideia aqui, só vou tirar esse negócio da distância, porque nós vamos lembrar, né? Como que, deixa eu colocar o pé aqui, porque senão o tempo vai cair. Como é que eu calculo, como é que eu encontro a equação da reta que passa pelos pontos A e B. E aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mostrar o determinante, que foi um dos processos que eu lembro que a gente fez na sala, vocês acharam mais fácil e tal, que é um dos jeitos de boa para fazer, uma vez que eu tenho dois pontos A e B, se eu quero descobrir a reta que passa por A e B, jogo um determinante igual a 0, beleza, eu tenho a equação da reta. Depois eu vou mostrar como é que eu faço também a equação da reta, pelaquela equação fundamental que a gente viu nas últimas aulas que a gente teve lá na escola. Então, por determinante, eu vou pegar sempre x, y e 1. Lembrando que eu vou completar com 1 para que eu tenha uma matriz quadrada, né? Porque se eu pegar só x, y, menos 1 e 2, e 0 e menos 2, eu vou ter uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Isso não é matriz quadrada. Matriz quadrada tem que ter mesmo número de linhas e colunas. E determinante só existe de matriz quadrada. Por isso eu completo com 1, que não altera o resultado. Beleza? Então vou pegar lá, menos 1 para x, 2 para y, completa com 1. 0 para x, menos 2 para y, completa com 1. E aí eu vou igualar o determinante a 0. Por quê? De onde que vem isso? A gente viu, né, que o determinante ele é aplicado para cálculo de área de triângulo.
Só que, uma vez que eu faço o determinante igual a zero, eu estou querendo dizer que os 3 pontos estão sobre a mesma linha, ou seja, estão alinhados. Então vamos entender, se eu quero encontrar a equação de uma reta, eu vou ter 3 pontos alinhados. Então por isso que a gente iguala o determinante a zero. Então repete xy menos 1 e 2, 0, menos 2, iguala a zero. Vamos fazer os produtos. Então, produto da diagonal principal, x vezes 2 vezes 1, 2x. Depois essa diagonal aqui, ó, y vezes 1 vezes 0, 0. Não vou nem colocar, não precisa. Essa diagonal aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes menos 2, mais 2. Agora eu vou multiplicar as diagonais secundárias, né? Você pode colocar aqui menos, abrir o parênteses, porque a definição do determinante é multiplica as diagonais principais, menos, aí você multiplica as diagonais secundárias e o resultado soma. É isso que nós vamos fazer. Então, multiplicando aqui a secundária. Então, 1 vezes 2 vezes 0, 0. Não precisa nem colocar. X vezes 1 vezes menos 2, menos 2x. Y vezes menos 1 vezes 1, eu vou ter menos y igual a 0. Só eliminar o parênteses, os parênteses, né? Então, você vai ter 2x mais 2. Aqui vai ficar positivo, né? Lembra o oposto? Menos vezes menos, mais, né? E aqui vai ficar positivo também, igual a 0. Então, você tem... Se eu for escrever a equação geral, lembra que a equação geral da reta é aquela que ela é igualada a 0. Então, eu vou ter 2x com 2x, 4x, mais y, mais 2, é igual a 0. Essa equação aqui é a equação geral da reta. Por que a equação geral da reta? Porque eu tenho ela igualada a 0. A partir da equação geral, eu descubro uma outra equação, que é chamada de equação reduzida. Que a gente viu que quando a questão, eu já comentei isso com vocês, que quando a questão dá a equação da reta e pede para descobrir, por exemplo, qual é o coeficiente angular, qual é a inclinação da reta, eu sempre vou escrever a equação geral na forma reduzida. O que é escrever na forma reduzida? Isolar o y. Tá? Então, a partir dessa aqui, ó, eu vou isolar o y, mandar o 4x e o 2 para o outro lado. Então, vai ficar y igual menos 4x, o 2 passa para o outro lado, menos 2. Essa equação aqui, ó, é a equação reduzida da reta. Por que essa equação é importante? Porque aqui eu identifico duas informações que são úteis para a gente. Quem acompanha o x, inclinação da reta, ou também chamado de coeficiente angular da reta. E esse menos 2, que vocês já têm anotado também aí no caderno, que a gente comentou isso, acho que foi na última aula. O que é esse menos 2? Ele é o coeficiente linear, né? Se eu for traçar essa reta aqui no plano cartesiano, vou fazer um esboço, tá, pessoal? Eu teria uma situação tipo assim, ó, tipo isso. Por que eu sei que é tipo isso aqui? Porque aqui no eixo y vai cortar, quer dizer, aonde corta o eixo y depende do meu valor de y. Então, meu valor de y, desculpa, meu valor que fica sozinho, sem acompanhar o x. Então, quem é o valor que está sozinho aqui? É menos 2. Então, esse menos 2 aqui é o meu coeficiente linear, onde corta o meu eixo y. E aí, esse valor aqui, ó, vai ser a raiz, né, da equação, a raiz da função. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Se eu quiser descobrir essa raiz da função, eu pego essa equação que eu tenho aqui, né, e igualo a 0. Aí eu vou ter quem é esse valor de x. Mas isso aqui agora não me interessa, tá? O que me interessa aqui é a gente saber escrever a equação na forma reduzida. Ok. Ainda aproveitando esses pontos, e essa informação, que a minha ideia é chegar na mesma... não vou trazer essa informação, não. Eu vou pegar esses pontos e vou pedir para que a gente descubra... O trem está quase caindo, não pode cair. Eu quero que a gente descubra qual é
a equação fundamental da reta que passa por esses dois pontos. E aí, lembrando, o que é a equação fundamental da reta? Né? É isso aqui, ó. Y menos y do ponto, ou y de A, ou y de B, tanto faz, tá? Igual a m, que multiplica x menos x do ponto. Eu também fiz a demonstração dessa fórmula em sala e mostrei para vocês que essa fórmula vem da fórmula da inclinação da reta. Vocês também têm isso lá. Então já estou partindo disso que eu já defini, que eu já demonstrei. Ok? Então, ok. Aqui, para a gente encontrar a equação fundamental da reta, o que eu vou precisar? O que é importante para mim? Esse valor, tá? O valor de y do ponto e x do ponto, que no meu caso aqui pode ser qualquer um dos dois pontos, tá bom? Eu posso escolher para x do ponto e para y do ponto, ponto A. Ah, mas eu posso escolher o ponto B. Vai dar a mesma equação, vai dar a mesma reta, tá? E a outra informação que é preciso é o valor da inclinação da reta, que é o m, tá? Aí como é que eu descubro essa inclinação da reta? A inclinação da reta, ela é... Eu vou escrever de um jeito que eu não tinha escrito ainda, mas que é a mesma coisa, tá? Que é ΔY sobre ΔX. Acho que na física que vocês usam muito essa ideia de ΔY, ΔX para indicar distâncias, né? Então, se eu for traduzir isso, né? Quem que é esse ΔY? É y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Só comentar um negócio que é importante falar, assim, eu utilizei essa ordem, y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Mas eu poderia ter escrito assim, x de A, y de A menos y de B sobre x de A menos x de B. Quer dizer, qual letra, qual ponto eu vou usar aqui primeiro não importa. O que importa é, se você começar aqui com y de A e depois for para y de B, embaixo, no denominador, você tem que seguir a mesma ordem. X de A menos x de B. Só isso, tá bom? Então vamos encontrar a inclinação dessa reta. Então a inclinação da reta vai ficar y de B menos 2 menos o y de A, então menos 2 menos 2. Sobre o x de B, 0, menos o x de A, vai ficar menos 1, né? Eu vou ter isso aqui, ó, 0 menos 1. Aqui vai ficar mais 1, de boa. Então eu vou ter a inclinação como menos 4. Vocês vão observar que eu peguei, é lógico, eu peguei não, né? Vai dar a mesma inclinação da reta que a gente tinha feito, óbvio, é a mesma reta, né? Só que eu estou fazendo por outro caminho. Então eu encontrei o valor de m, menos 4. Agora eu vou pegar ou o ponto A ou o ponto B e substituir aqui, eu vou ter a equação fundamental, tá ok? Então vai ficar y menos, e vamos pegar o ponto A, tá? Vou usar o ponto A aqui, ó, como o meu y do ponto e x do ponto. Vai ficar menos 2 igual o valor de m, menos 4, que multiplica x, menos x do ponto. Então, menos 1, mais 1. Desenvolvendo aqui, eu tenho y menos 2 é igual a menos 4x menos 4. Galera, essa é a equação fundamental da reta, ok? Eu posso, a partir dessa, chegar na geral, que é trazer todo mundo para um lado ou para o outro, igual a 0. Ou eu também posso chegar na reduzida. Se eu jogar o menos 2 para cá, eu vou ter que y é igual a menos 4x. Aí o menos 2 vem para cá, como mais 2, né? Então menos 4 com mais 2, menos 2. Lembra, ó, vocês voltarem o vídeo aí, vocês vão ver que eu encontrei exatamente a mesma equação reduzida que a gente tinha feito antes. E é lógico, porque é a mesma reta, tá? E é aí que eu consigo ver, ó, quem acompanha o x? Inclinação da reta, valor de m, ok? Eu vou dar uma lembrada aqui também.
eu vou colocar aqui algumas equações, tá? De reta, só para poder a gente lembrar que eu comentei na aula passada, vocês também têm registrado no caderno. Na nossa aula, acho que foi de segunda. Foi segunda, né? Não lembro, acho que foi segunda. Eu falava assim, de como é que eu vou identificar se as retas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são perpendiculares. Eu falei que a gente tem como identificar isso, né? Pela equação da reta. E melhor, pela equação reduzida da reta, tá? Então eu vou inventar aqui algumas retas e vamos comentar sobre elas. Então eu vou chamar aqui de reta R, y igual a 2x mais 5. Eu vou chamar aqui de reta S, y igual a 2x, vou pegar aqui, menos 3. Vou chamar aqui de reta T, 2y é igual a 4x mais 10. Vou chamar aqui de reta V, y igual a 3x, sei lá, 3x mais 8. E vou chamar de reta U, a reta y igual a menos x sobre 2 mais 1. Então, quer dizer, eu peguei um monte de reta e eu quero que a gente verifique se essas retas são paralelas, são concorrentes, são coincidentes, né? São perpendiculares. Como é que eu vou identificar isso? E aí eu comentei o seguinte, que quando eu tenho duas retas com a mesma inclinação, tá? E além de ter, eu coloquei a mesma inclinação e disse, comentei, eu não escrevi no dia, né? E agora eu vou escrever, né? Elas têm coeficientes lineares diferentes. Então, ó, mesma inclinação, coeficientes lineares diferentes, essas retas vão ser paralelas. Ok? Elas vão ser paralelas. Se eu tiver duas retas com a mesma inclinação e coeficientes lineares iguais, quando eu falo de coeficiente linear, lembra que eu estou falando de uma reta na forma reduzida. O coeficiente linear é aquele número que não acompanha letra nenhuma, né? Não acompanha nem x nem y, é um número que está sozinho, tá? Então, quando as retas têm a mesma inclinação e coeficientes lineares iguais, essas retas vão ser coincidentes. Acho que dá para vocês entenderem. Ficou meio apertado, mas aí o que eu escrevi aqui foi o seguinte. Então, retas que têm a mesma inclinação, que têm coeficientes lineares iguais, essas retas vão ser coincidentes. É como se fosse assim, ó. Imagina aqui o pincel, cada pincel desse como uma reta, ok? Aqui eu vou ter retas paralelas, tá? Elas têm a mesma inclinação, mas elas têm coeficientes lineares diferentes. Por quê? Se eu fosse traçar aqui um plano cartesiano, elas iam cortar o eixo y em lugares diferentes. Óbvio, uma está mais baixa que a outra, concorda? Agora, se eu tiver assim, ó, uma sobrepondo a outra, né? Essas retas, elas não são paralelas, elas são coincidentes, quer dizer, elas são a mesma reta. Por quê? Elas têm o mesmo coeficiente angular, a mesma inclinação da reta e o mesmo coeficiente linear. Quer dizer, elas são a mesma reta, ok? E eu tenho uma outra situação de eu ter retas assim, ó, retas que se cruzam, que são retas concorrentes, tá? Retas concorrentes são retas que se cruzam. Quer dizer, que característica tem essa reta? Então, retas que têm inclinações diferentes, então MR diferente de MS. O que essas retas elas vão ser? Concorrentes. Ok? Só que a gente tem uma observação.
a respeito de uma reta concorrente, que é a perpendicular. Por quê? Quando eu penso assim, duas retas assim, ó, são retas perpendiculares, né, formam aqui 90 graus, ok? E elas, óbvio, que se uma está cortando a outra, elas são retas que são concorrentes. Então, toda reta perpendicular é concorrente? Óbvio que é, né? Mas, quando a reta ela é perpendicular, ela tem uma particularidade. Não é o fato só das inclinações serem diferentes, né? Quando você observar que a inclinação de uma reta vezes a inclinação da outra, isso der menos 1, né? O produto das inclinações das retas foi igual a menos 1, quer dizer que essas retas vão ser perpendiculares. Ou seja, vai formar 90 graus. Beleza. Eu vou dar uma limpada aqui, porque a gente vai precisar de fazer algumas análises a respeito das minhas retas. Ah, que legal, eu apaguei a reta que eu tinha escrito ali. Mas eu vou inventar a outra aqui, não tem problema. Eu também não lembro o que eu criei. Vou chamar aqui de reta U. Vou colocar menos x, acho que era menos x sobre 2, sei lá, mais 5, menos 5. Não importa. Aí vamos pensar. Se eu for analisar essas duas retas, R e S, o que a gente observa nessas retas? Veja bem, quem acompanha o x, que é o coeficiente angular, a inclinação da reta, esses dois valores são iguais. Se esses dois valores são iguais, se os coeficientes lineares são diferentes, o que eu concluo? Que essas retas são paralelas. Então, eu posso dizer que R é paralela a S. A gente utiliza essa linguagem para paralela. Ok? Vamos seguir. Se eu comparar essa reta com essa, veja bem. Aí você fala assim, mas essa reta aqui não está reduzida, porque você colocou 2y. Eu coloquei 2y de propósito. Observa um negócio aqui. Se eu dividir todo mundo por 2, ok? Para eu não ter 2y, o que vai acontecer, gente? Você vai ter y igual a 2x mais 5. Eu vou ter, então, exatamente a reta R. Por quê? Eu vou ter retas com a mesma inclinação, o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Quer dizer, essas duas retas são iguais. Para eu dizer que essas duas retas são iguais, vai falar que R é coincidente a S. Quer dizer, são as mesmas retas. É a mesma. São as mesmas, não é? É a mesma reta. Quer dizer, R e S são iguais. Beleza? Vamos seguir. Se eu quiser comparar a reta S com a reta V, observa, elas têm a mesma inclinação? Não, elas têm inclinações diferentes. E coeficientes lineares também são diferentes. Mas vamos até agora a inclinação. Ó. A inclinação da reta é diferente. Se a inclinação da reta é diferente, a gente já sabe que ela é o quê? Concorrente. Resta saber se ela é perpendicular. A gente viu que toda reta perpendicular, todas as duas retas que forem perpendiculares, elas são concorrentes. Mas como é que eu sei que ela é perpendicular? Se eu pegar a inclinação de uma, multiplicar pela inclinação da outra, e der igual a menos 1. Se eu fizer o produto de 2 vezes 3, não dá menos 1. Então quer dizer o quê? Essa reta S e essa reta V são concorrentes. Ok? Né? Geralmente, retas que são concorrentes, as questões pedem assim. Geralmente, quando fala assim, que eu tenho duas retas concorrentes, se pede para descobrir o ponto de interseção das retas. Porque é óbvio, se eu vou ter retas concorrentes, elas vão se cruzar. Então, existe um ponto de interseção. E geralmente esse ponto de interseção interessa. Né? Daqui a pouco eu vou trazer, eu até trouxe duas equações aqui para a gente poder discutir e ver como é que descobre a interseção. Né? E eu comentei disso na última aula, se não me engano, foi a última coisa que eu falei, foi como é que descobrem a interseção, o ponto de interseção de duas retas. Beleza. Agora, continuando aqui, para a gente finalizar essa discussão,
Observa aqui, ó, a reta S e a reta U. Essa reta S e essa reta U, elas têm a mesma inclinação? Não, não têm a mesma inclinação. Logo, elas são concorrentes? Sim, elas são concorrentes. Só que é importante eu verificar se, além de ser concorrentes, elas são perpendiculares. Como que eu vou verificar isso? Se eu pegar a inclinação de uma, multiplicar pela inclinação da outra. Se isso der igual a menos 1, quer dizer que elas são perpendiculares. Então vamos lá. Inclinação da reta S, 2. Então, será que MS vezes MU é igual a menos 1? Será? Não sei. Vamos ver. Inclinação da reta S, 2. Inclinação da reta U, menos 1/2. Quando eu multiplicar isso, ó, simplificou, quanto deu? Menos 1. Logo, a reta S e reta U, essas duas retas são perpendiculares. E aí tem uma simbologia para indicar sobre retas perpendiculares, que é o T invertido, né? Ó, S perpendicular a U, tá? Então esse T aí de cabeça para baixo é para você indicar que duas retas são perpendiculares. Beleza. Deixa eu dar uma limpada, que eu trouxe aqui um exemplo de duas retas